Sabe aquele trader que acorda, abre o gráfico ali pelas 9h05, o primeiro candle que ele vê um candle de compra, ele já sai comprando sem se preparar, sem nada? Possivelmente, esse cara, ele mais perde do que ganha. Então, hoje nós vamos falar sobre uma rotina antes de entrarmos no pregão. Uma rotina que vai ajudar a gente a estar preparado quando o pregão abrir e estar preparado para cumprir a nossa rotina dentro do mercado, seguir o nosso plano de uma maneira rotineira. Então, logo após a vinheta, falaremos sobre esse assunto e também o resumo das operações que nós fizemos no dólar e algumas no índice nessa semana. O método Águia vai te guiar com foco preciso, é só voar. Águia Trader é só confiar. Duas linhas mostram onde chegar. Com visão de águia é vencer ou vencer. Lucro no alvo, pronto pra crescer. Sou Fábio Bittencourt, o Águia Trader. Sejam bem-vindos para mais um semanal do Águia. E essa semana, né, vamos falar sobre um assunto bem legal, que é aquela preparação antes de entrarmos no mercado. Mas antes disso, não esqueça de dar um like no vídeo, me seguir, se inscrevem aí no canal e também me sigam nas redes sociais, lá no Instagram e no TikTok, tá? Fábio Bittencourt, o Águia Trader. No Instagram é Fábio H Trader, no TikTok, Fábio H Trader também, tá? Então é só me achar lá. Lá a gente fala. Vão ter alguns resumos dos pregões, né? Alguns, nem todos, mas alguns resumos. E também lá nós temos a frase motivacional do Águia lá todo dia no Stories, né? Então isso aí é interessante e vocês vão ver que é importante. Então eu vou explicar hoje, né, sobre a minha rotina antes de abrir o pregão. Porque a gente costuma falar na sala, né, depois que a gente vira consistente, o, o day trade ele vira uma rotina, né? Ele às vezes começa a perder a graça, porque a gente só vai abrir operações quando aparecer o nosso operacional. A gente não vai inventar coisa aqui, a gente não acha que está perdendo nada. Muito diferente daquele trader que toda vez que ele vem aqui pro pregão, ele é uma aventura diferente, porque ele não está preparado, ele não sabe o que vai fazer. Então, nós vamos falar sobre essa rotina antes, como se preparar para quando abrir o pregão, a gente está pronto para executarmos o nosso trabalho em alta performance. Porque o day trade, ele é um trabalho de alta performance. A gente vai pegar o nosso capital e vamos tentar rentabilizá-lo através de probabilidades matemáticas, através de padrões gráficos, alguma porcentagem a nosso favor. Então, claro que a gente usa a alavancagem, né, no nosso trabalho, mas a gente tem aquela margem de garantia e em cima da margem de garantia que a gente vai calcular a nossa porcentagem de lucro. Então, você digamos, tem um certo valor lá, chega no final do mês, você rentabilizou o seu capital 10%. É muito bom, né? Você rentabilizou 10%. É muito mais do que qualquer outro tipo de rentabilidade que os bancos oferecem aí, por aí. Então, qual que é a rotina, né? Agora é a rotina do Fábio, né? Ah, vamos falar da minha rotina. A minha rotina é o seguinte: tem horário que eu acordo, mais ou menos umas 7h30, 7h45, né? E aí eu vou o quê? Eu vou colocar a minha frase motivacional do dia lá no Instagram. Então, lá no Instagram e no TikTok. Aí eu coloco lá, escolho a musiquinha, né? Coloco a frase lá. E aí também que eu dou uma olhada no mercado, como é que tá lá fora, como é que abriram, como é que foi o overnight, né? A gente dá uma olhadinha. Não muito aprofunda, até porque não me interessa muito o viés. Eu quero saber mais ou menos como é que está o, o ambiente do mercado externo, como é que está aqui interno, né? Mas notícias breves. Já preparado, né, com esse tipo de notícia, tem dias que eu tenho que colocar o lixo na rua, e daí eu vou lá, coloco o lixo na rua. Isso que aqui a coleta de lixo, ele passa depois do meio-dia, mas eu coloco antes de abrir o pregão, porque não quero que me atrapalhem durante o pregão, porque durante o pregão eu quero estar concentrado exatamente no gráfico, né? Então, colocamos o lixo na rua, damos comida para os bichos, né? Tem comida para o gato,
comida para os peixes, que eu tenho aquário, né? Tem um aquário de 500 litros na sala, então tem que dar comida para os peixes, né? O gato, tem dias que tem que limpar a areia do gato, que daí já aproveita, né? Já coloca no lixo para coleta, né? Levar, né? Então, é uma rotina. De preparar o café, tomar o café, né? No caso, a esposa acompanha, a gente toma um café junto, conversa, troca uma ideia durante o dia. Então, isso tudo faz parte da rotina. Aí depois o que que eu faço? Uma meia hora antes, ligo os computadores, né? Para não ter aquele problema de ter surpresas, né? Você liga o computador ali às 9 horas, né? Quando vê, o computador não liga. E aí, o que que tu vai fazer, né? Não dá tempo de nada, né? Então, ligamos o computador bem antes, 40 minutos, meia hora antes, para ver se está tudo ok, tudo preparadinho. E aí abrimos os gráficos. Então abrimos os gráficos e aí eu coloco minhas linhas, né? Aquelas minhas linhas mágicas, né? Aquela coisa que já tá envolvendo, o pessoal já tá achando que é algo de bruxaria aí, né? Que são aquelas linhas referente aos últimos movimentos do dia anterior. Coloco lá minhas linhas, tá tudo preparadinho. Senha, né? A senha no gráfico também é muito importante, porque imagina, você tá 2 horas esperando dar o seu sinal e aí, na hora de você entrar na sua operação, vai dar a entrada, aquele gatilho bonito, aquele candle que fechou na máxima ali. Você tem que ser rápido para colocar a sua operação. Você não colocou assim. Aí já, imagina, o tempo que você leva para confirmar, daqui a pouco você perdeu um trade, perdeu uma manhã, e aí já abala, né, a sua performance. Então, é um tipo de rotina que tem que ter todos os dias antes. Algo interessante que eu também gosto de fazer é ativar o cérebro antes do pregão. Porque às vezes o que acontece? O cara tá meio lento. Ah, o cara acordou ali para, né, 1 para as 9, né? Aí abre os gráficos ali, aí tá meio sonolento, daqui a pouco já sai clicando do nada. O que que eu acho legal fazer? Uma partidinha de algum joguinho. Tem joguinho de celular, joguinho de. Para ativar seu cérebro. Daqui a pouco tem gente que joga aquele Clash Royale, tem gente que joga é, aquele Candy Crush, aquelas coisas, né? Que é partidinhas rápidas ali, só para te ativar, só para o seu cérebro ficar já, ó, estamos funcionando, estamos ok, né? Para você vir pro mercado já ativo e não dormento. O cara tá sonolento, dormento aqui. Isso aqui é alta performance, gente. Isso aqui, para dar certo, tem que ter dedicação, tem que ter rotina. Por que essa rotina antes do pregão é interessante? Porque quando abre o pregão, você vai ter uma rotina também. Qual é a sua rotina? Esperar o seu operacional. E pronto. Após, né, ativar o seu operacional, você vai entrar na operação e aí vai conduzir o seu trade como se você fez ontem, anteontem, vai fazer amanhã, depois da manhã. E é assim. Rotina. Essa rotina, né, faz juntando com a disciplina o resultado vai ser muito bom. Porque você tem que, né, seguir uma rotina, se preparar para o pregão. E aí, outra coisa, preparar o ambiente, tá? O seu ambiente, de preferência, você antes de abrir o pregão, como é que tá o seu ambiente com a família? Tá bem, tá tudo resolvido, probleminhas, né? Aquelas pequenas coisinhas que às vezes fica perturbando a gente durante o pregão, e daqui a pouco você faz operações ou não entra, mas isso pode abalar a sua performance, né? Como é que tá, né? Vamos resolver. Hoje um dia, não tô legal para operar. Tô com uma coisa, rolou um problema, uma notícia ruim, algo na família acontecendo que não tá legal, que não tá te deixando bacana, não opera, tá? Outra coisa também que evite de operar, né? Isso aí você pode, isso aí você tem que resolver antes do pregão, não depois que já fez um monte de erros, de cometer um monte de erros no pregão, mas antes, né? Tipo assim, ó, nada vai te perturbar, não tem, né? Não tem nada que possa te atrapalhar, talvez o ambiente, barulho, vai chegar gente, vai chegar visita, vai chegar criança, né? O que que vai acontecer pode te atrapalhar a sua performance aqui no pregão. Por isso que é bom ter algumas janelas curtas no pregão, porque você ficando, no caso aqui na sala, né? A gente fica das 9 às 14. Então, nesse período, a gente está preparado para o pregão. Claro que tem o intervalo do almoço ali, que a gente reveza, né? Eu e o Felipe revisamos ali o almoço, e aí você tem que
Mesmo assim, a gente ficamos atentos ao gráfico, tá? Mas é um intervalinho ali, mas estamos sempre preparados para caso dê alguma entrada ou não. Então, esse tipo vai te ajudar. É dormir bem, né? À noite é algo que, pelo menos uma boa noite de sono, vai te ajudar a performar bem, né, no mercado. Se hidratar, beber água, bebe água antes, durante, né? Durante o pregão, depois tem aquela pausa, né? Dá uma pausa ali, porque nem, por exemplo, eu normalmente dou uma pausa umas 10h30. Aí vai lá, estica as pernas, dá uma olhada no, né? Como é que tá as coisas, dá uma olhada no céu, vai lá, bebe uma água, né? Faz um mix e no banheiro, aquela coisa, e aí depois volta, tranquilo, sem interferências externas, né? Sem interferências emocionais também que pode te afetar. Então isso tudo ajuda. Então, a dica dessa semana é isso, sobre rotina. Tem essa rotina, tem gente que gosta de meditar, tem gente que gosta de fazer algum exercício, né? Que nem eu falei, né? Dei a dica do joguinho, mas tem gente que gosta de fazer exercício, tem gente que já sai andando de bicicleta, correndo. Tem uns aí que fica andando de bicicleta aí, né? Mas aí cada um, né, faz a sua atividade que já entra no pregão, até porque ele abre às 9 horas, né? Dá para fazer muita coisa até às 9 horas. Então, o cara que acorda às 9 horas já sai abrindo a tela aí com os olhos cheios de remela. Aí é fogo, né? Aí a probabilidade de dar ruim no final é grande, né? Porque um pouco já sai fazendo caca no início do pregão e depois na época o resto do pregão tentando recuperar o que fez logo no início, porque estava dormindo. Tava sonolento, né? Não tava preparado. Falou, pessoal, vamos agora para o resumo da semana. O dólar 0 a 0 essa semana, como eu já falei, o dólar tá em drawdown. Não sei, não tem volatilidade. Ele faz um movimentinho, depois para. É, horrível, né? Já o índice, muito bom essa semana. Claro que tomamos um stop, nós estávamos nos invictos, tomamos um stop essa semana, mas os outros águias no índice foram todos espetaculares. Vamos pegar mais a fundo os movimentos do dólar, né? Que a gente está fazendo uma adaptação aí. O índice, vamos fazer uma passadinha rápida ali pelo gráfico, mostrando as oportunidades que teve no Águia que pagaram. Beleza? Então vamos lá para mais um resumo das operações. Então vamos lá para o resumo das operações. O dólar, vamos ser mais específico, né? Até porque não perdemos o feeling do dólar. Vamos continuar operando dólar. Claro que com muito cuidado, muita cautela, para poder, né, não potencializar esse período ruim, né, esse período de drawdown do dólar. Então, segunda-feira, dia 18, nós não tivemos nenhuma entrada válida, tá? Ele fez uns movimentos aqui, não liberou nada, porque ele sobe, né? Depois vem contra as médias, lateraliza. Quando sai da lateralização com pouco volume, pouca força, não tem o que fazer. Aí aqui até ele fez um movimentinho aqui, mas também a entrada seria perto de alvo. Então, nada a fazer aqui no dólar na segunda-feira, tá? Vamos para terça-feira. Aí, terça-feira foi um dia mais dinâmico, né? Terça-feira teve esse águia aqui que pagou. Ó, nós tivemos um águiazinho aqui que pagou. Chega aqui. Entradinha, alvo, né? Aí depois a gente teve um outro águia aqui que estopou. Ó, um águia que estopou. Entradinha bacana, padrão também estopou, tá? Aqui. Essa aqui não liberava porque era na média, tá? E aí esse aqui também na média. E aí depois ele fez um outro águia. E aí esse aqui pagou, tá? Esse aqui pagou. Então a gente saiu positivo na terça-feira. O que dá é coragem, né? Porque a gente entra, faz um gain, aí depois tomamos um stop e aí depois pegamos um gain. O que acontece do cara, né? Às vezes entra, faz o gain, toma stop e não entra, né? Pelo Águia a gente tem que estar disposto a abrir as operações na nossa janela operacional quando o Águia aparece. E aqui ele pagou entrada, alvo, né? Então, um dia positivo na terça-feira. Vamos para quarta-feira, né? Quarta-feira, mais um dia ruim também, tá? Quarta-feira, mais um dia ruim. Até ele fez uns pivôzinhos interessantes aqui. Esse aqui era bem interessante, mas era contra a média, então a disciplina manda não entrarmos contra a média
D200 quando o preço está muito afastado dela, e aí vai bater nela. Então, embora tinha um espacinho, não tinha alvo, não tinha espaço para o alvo de 100%, no caso em que a 200 não estivesse à frente do nosso alvo. E aí não liberou. Então, quarta-feira, nada, tá? Vamos para quinta-feira. Aí, quinta-feira foi um diazinho também azedinho, tá? Um diazinho de loss, tá? A gente fez uma operação aqui, ó. Isso aqui é um pivôzinho de baixa, saindo das médias, tá? E não foi. É um candlezinho bem interessante. Não foi, estopou, né? Então, estopamos aqui. Fazer o quê? Não tem que fazer. É só aceitar o stop e depois esperar um novo movimento interessante. No caso, não aconteceu, tá? Então, quinta-feira. E aí, aqui, né? A sexta-feira, dia 22 de agosto. Sexta-feira, a gente começou o nosso dia com um stop, tá? Isso aqui é um águiazinho, né? Saindo, perdendo fundo, fazendo pullback, entradinha. Não foi, não teve força para ir. O dólar não tem força de nada. Ah, mas tinha um fundo aqui. Nesse caso, tinha esse fundo. Mas pelo águia eu não dou bola para isso. A probabilidade é que ele pelo menos paga os 100%. E não foi, né? Não foi. E aí depois ele foi dar um águia aqui embaixo, ó. Esse mesmo dia, né? Que teve aqui o Jeremy Powell falando aqui, né? Aí ele faz aqui, ó, um águia. Olha aqui. Um outro águia. E aí, o que que eu tenho que fazer? Entrar na operação, tá? Tava dentro do GR, exatamente. Entrada na operação. Ele foi lá no alvo, tá? Ó, 100% segurou. E aí, depois, ó, olha aqui. Daqui, né? Olha a movimentação que ele fez. E depois, sexta-feira de tarde, olha isso aqui. Quem é que opera isso aqui? Olha só, né? O dólar tá assim, chato, ruim. Mas nesse caso aqui pagou, então a gente conseguiu virar aquele stop lá para o gain, né? Então, semaninha de 0 a 0 no dólar, tá? Vamos mostrar brevemente o índice, os águias que nós tivemos aqui, ó, desde o dia 18. Claro que com o tempo a gente vai começar a fazer os cálculos aí da pontuação, mas a gente teve aqui, ó, um águia que pagou, outro águia que pagou, né? Na segunda-feira. Aí depois, terça-feira, este águia pagou. Ó, aqui, ó. Ó, um águia aqui, que é do 7. Depois teve um águia do que é do 29 que pagou, tá? Aí, quarta-feira, o águia pagou aqui, candle 19. Depois pagou no candle 41, o águia. Ah, mas tu não tá explicando como é que funciona o águia. Eu explico na sala educacional do Felipe L. Então, quando entrar na sala de educação do Felipe L, você vai aprender o método águia e vai ver como é simples, né? E simples que a gente consegue fazer dinheiro de uma maneira bem simples. Dois águias aqui na quinta-feira, na quinta-feira não, na quarta. Aí a quinta foi o stop. Pô, tomamos um stop aí, é fogo, né? Aham. Tomamos um stopzinho. Essa entrada aqui, ó, ela foi a partir das 14, teria pago, né? Teria tirado esse stop aqui, mas não deu mais nada interessante. Foi um dia estranho, ficamos mais de uma hora aí sem gráfico no índice, né? Então, quinta-feira foi um dia muito estranho. E aí, sexta-feira, hoje, águiazinho de livro aqui, é um águia de livros aqui, ó. Cara que é bom entendedor, olhando aqui, vê, vai aprender com águia, né? Ó, um águia de livro aqui, a gente só faz aqui, ó, olha a bruxaria. Pum, aqui. 100%, 200%, né? E aí, águia no bolso, dinheiro no bolso. Mais de 240 pontos aqui neste águiazinho. Então, vários águias, um stop só na semana, muito bom, né? Esse índice tá uma mãe, tá pagando muito. Tanto a operação, o personal do método Águia, quanto as operações do Filipelli, tá indo muito bem. Obrigado. Então, valeu por mais um semanal, né? Como já falei, qualquer dúvida, podem deixar nos comentários e me sigam nas redes. Falou, pessoal. Boa semana a todos. Que tenhamos uma bela de uma semana já para finalizar já o mês de agosto aí com dinheiro no bolso. Até semana que vem.